É isso aí, pessoal. Dando continuidade, então, no nosso assunto na cadeira de estágio de prática jurídica, dentro do processo penal, nós estudamos na aula anterior, e aí você já me permita aqui agora fazer uma retrospectiva dessa última aula que nós vimos agora. Nós estudamos a peça de memoriais, ou alegações finais. Nós exaurimos o conteúdo da peça de alegações finais. Nós vimos tratar-se do último ato de defesa após o fim da instrução processual, em que o réu poderá alegar tudo em seu favor. Tudo que ocorreu durante a instrução processual, que por óbvio ele não alegou na resposta à acusação, porque não tinha acontecido ainda a instrução, poderá ser arguído agora em sede de alegações finais. Na aula de hoje, nós abordaremos agora a terceira peça processual dentro da fase processual, posterior ao recebimento da denúncia ou da queixa e anterior à sentença ou decisão interlocutória. Nós abordaremos nessa nossa aula a peça fundamental do recurso em sentido estrito. Então, deixa eu redesenhar aqui. Recurso em sentido estrito será nosso objeto abordado na aula de hoje. E no primeiro momento, o que é que eu preciso que você tenha em mãos? Mais uma vez, como sempre, acompanhe as nossas aulas com o seu vadimeco na mão. Tá? Aqui, por questão didática agora, ao invés de abrir o vadimeco, nós vamos acompanhar a nossa aula pelo disposto na lei. Como você pode ver na tela, estou no site da Presidência, do capítulo sobre o recurso em sentido estrito previsto ao teor do artigo 581 do Código Penal. Perdão, do Código de Processo Penal. Pessoal, e vai aqui uma dica importantíssima do professor para você. Nunca deixe de fazer observações no marco regulatório de cada uma das peças processuais que nós estamos encontrando. Estude nossas aulas com o seu vadimeco aberto. Anote, faça observações, pegue o seu marca-texto e pontue o artigo que nós estamos estudando. Porque aqui tem informações que são importantíssimas. E as hipóteses de cabimento para efeito de regra geral encontram-se elencadas no rol previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. E aí, o caput do artigo já nos traz uma informação que é muito importante. Porque na nossa aula passada, quando nós comentávamos sobre alegações finais, eu dizia para você que, em que pese o nome dessa peça processual ter natureza jurídica de recurso, olha o que estabelece o caput do artigo 581. Preste bem atenção na leitura que nós vamos fazer agora, porque será através dessa leitura em que você vai compreender quando as hipóteses de cabimento da peça de recurso em sentido estrito. Observe, caberá recurso no sentido estrito, então entenda. Quando eu estiver falando agora de recurso lato sensu, eu estarei falando das hipóteses de recurso em espécie que nós ainda abordaremos em aulas anteriores. Aqui, o legislador foi delicado ao estabelecer caberá recurso no sentido estrito, ou seja, recurso estrito sensu em hipóteses peculiares da decisão, despacho ou sentença. Olha o que estabelece a lei agora como hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Nas hipóteses de decisão, despacho e sentença, que não são a mesma coisa. Não, professor? Claro que não. Por que não, professor? Bem, por óbvio, o legislador fez questão agora de diferenciar decisão, despacho e sentença para efeito de cabimento do recurso, não tratando-as
como sinônimo. Professor, de forma en passant, você pode explicar para nós agora o que significa decisão, despacho e sentença? Posso. Gente, quando o legislador falou em decisão, entenda, essa decisão, ela pode ter uma natureza terminativa ou não. Ou seja, é uma decisão que o magistrado está tomando, que pode pôr fim ao processo ou não. Ele pode ter continuidade, conforme nós veremos nos exemplos a seguir. O despacho é uma manifestação durante o curso de um processo sobre determinado pedido que foi feito. É uma manifestação do magistrado sobre o andamento do processo. Normalmente, os despachos acontecem após um pedido feito pelas partes, em que o juiz se manifestará daquele pedido através de um despacho. Ou o despacho também pode acontecer ex officio. O magistrado, verificando, por exemplo, que o processo está demorando para caminhar, ele pode se manifestar através de um despacho de mero expediente, chamando o feito à ordem para que ele se alinhe e dê continuidade. Ou, como diz o artigo 581, da sentença. E aí, essa sentença, ela se dá com o fim da instrução processual, que nós já veremos os exemplos a partir de agora. Observe comigo, quando as hipóteses do rol previsto ao teor do artigo 581 do CPP, e aí eu já abro um parêntese, é a hipótese de rol de número exemplificativo. É chamado agora de rol de cláusulas exemplificativas. Então, observe que em outras legislações, que nós veremos oportunamente, outras hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito serão elencadas pelo legislador ordinário. Aqui é um rol meramente exemplificativo. O inciso 1 do artigo 581 estabelece que caberá recurso, no sentido estrito, que não receber a denúncia ou a queixa. Aí eu já te pergunto de antemão, essa decisão que não recebeu a denúncia ou a queixa será uma decisão, despacho ou sentença? Bem, no primeiro momento eu já excluo a sentença, porque na sentença, o que é que o juiz vai fazer? Passa a instrução e ele avalia as questões meritórias, adentrando ou não no mérito da questão. O despacho eu descarto, por quê? Porque num despacho parte-se do pressuposto que o processo já nasceu, que o processo já foi concebido. Estamos falando, portanto, de uma decisão. Decisão essa que tem força de terminativa. Gente, quando eu digo decisão com força determinativa, que eu quero dizer que não necessariamente ela vai terminar o processo. Não, ela tem força de terminar, mas ela pode ser recorrida. E eis aqui uma hipótese de cabimento de um recurso no sentido estrito. Professor, qual é o nome desse recurso, então? Porque o que o legislador falou foi caberá recurso no sentido estrito, ele não deu o nome do recurso. Pois bem, recurso, nesse caso, é inominado. O legislador não deu um nome específico, como, por exemplo, o recurso de apelação, os embargos de declaração, os embargos infringentes ou de nulidade, o recurso especial, o recurso extraordinário. Mas a doutrina e a jurisprudência pacífica dos tribunais pretorianos entende como o nome iuris desse recurso é recurso em sentido estrito, ou simplesmente rese. Tá? Mas aí agora observe, quando o magistrado não recebeu a denúncia e a queixa, o processo não nasceu, o que ele fez? Ele deu uma decisão rejeitando a peça vestibular. Pois bem, dessa decisão caberá recurso no sentido estrito. Assim como no inciso 2, que concluir pela incompetência do juiz. Observe que aqui agora não é mais uma hipótese de decisão.
Porque no momento em que o magistrado conclui pela incompetência do seu juízo, ele dá um despacho declinando da competência, encaminhando os autos para quem interessar possa. Trata-se, portanto, de um despacho do qual cabe recurso no sentido estrito. Observe o inciso 3, que julgar procedente as exceções, salvo as suspeições, também hipótese de despacho. O inciso 4, que pronunciar o réu. Olha só, aqui nós não estamos falando mais de uma mera decisão e nem de um despacho. Nós estamos falando agora, na hipótese do inciso 4, de, deixa eu apontar aqui para você, é a hipótese de sentença. Professor, quando acontecerá essa sentença que pronunciar o réu? Aqui, excepcionalmente, nós estamos falando nas hipóteses do rito especial dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. É o rito especial do Tribunal do Júri, que se divide em duas fases. A primeira fase, a fase de instrução processual, ou também chamada fase de cognição, ou fase de conhecimento, ou fase cognitiva, em que nesse momento o andamento do processo ele acontecerá semelhante ao rito comum, ordinário e sumário. Porém, ao final, a sentença não será condenatória com o objetivo de fazer o réu responder criminalmente pela suposta prática de crime de homicídio, na sua forma tentada ou consumada. A sentença agora poderá ser pela absolvição, ou pela pronúncia, ou pela impronúncia. Nesse caso, se acontecer a sentença absolutória, está encerrado o processo. Aqui, nessa hipótese, o recurso não é o do sentido estrito, mas sim o recurso de apelação, administrado agora, interposto pelo Ministério Público. Na hipótese de recurso de decisão de pronúncia, nesse momento, o que acontece? O réu, sendo pronunciado, ou seja, angariou-se na instrução processual indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para levá-lo para a segunda fase, que será a fase do plenário do júri. A decisão de pronúncia não significa dizer que ele é culpado pela acusação do crime de homicídio. Não. Significa apenas dizer que o conjunto probatório carreado nos autos permitiu levar o réu para a segunda fase do júri, em que o conselho de sentença decidirá sobre sua suposta culpabilidade. E aí, dessa decisão de pronúncia, caberá ao réu a interposição do recurso em sentido estrito. Percebe, gente? Bom, nessas hipóteses, nesses primeiros incisos que eu estou trazendo para você agora, nós verificamos apenas à guisa de exemplo algumas formas de cabimento do recurso no sentido estrito. Como é o caso, por exemplo, que cabe recurso no sentido estrito, inciso 5, que é conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar idônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Nesse caso, caberá recurso em sentido estrito daquele que se sentir prejudicado com essa decisão. Inciso 7, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. 8, que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. 9, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou da causa extintiva de punibilidade. Inciso 10, muito importante, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Olha que interessante. Aqui, na hipótese de concessão ou negativa de uma ordem do mandamus constitucional, do remédio heróico do habeas corpus,
Se o impetrante se sentir prejudicado porque teve sua ordem negada, ele interpõe recurso no sentido estrito. Mas agora, imagine que a ordem foi concedida. O Ministério Público, nesse caso, será o sujeito responsável por impetrar esse recurso. Veja que interessante. Inciso 11, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 3, que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte. 14, que incluir jurado na lista geral ou desta excluir nas hipóteses de segunda fase do júri. 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Olha que interessante. Nós vemos aqui uma hipótese bem específica do legislador ordinário que estabelece agora que da decisão que denegou o recurso de apelação ou que a julgou deserta, aqui a deserta é a falta do preparo, o que não se aplica mais no nosso ordenamento jurídico, dessa decisão caberá o recurso no sentido estrito. 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. 17, que decidir sobre a unificação da pena. 18, que decidir o incidente de falsidade. 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. 22, que revogar a medida de segurança. 23, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita. 24, que converter a multa em detenção ou prisão simples. E 25, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal prevista ao teor do artigo 28A com o novel instituto do pacote anticrimes, a lei 13.964, inciso 25, adicionado à nossa legislação agora em 2020. Ok, gente? O artigo 582 do CPP estabelece as hipóteses de os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação e nos recursos seguintes, nos artigos seguintes, nós vemos agora a tramitação desse recurso. Tudo bem, pessoal? Vimos que essa lista que nós acabamos de ler agora é uma lista de rol exemplificativo, números apertos. Apertos, em latim, abertos. O que nós veremos agora é a nossa peça processual propriamente dita. E aqui, gente, permita-me fazer a observação quanto ao parágrafo do endereçamento, que não difere do que nós já vimos até o presente momento, dispensando, inclusive, perdermos, ou, nesse caso, investirmos um tão lapso temporal maior a fim de discutirmos mais sobre ela. Temos que a regra geral será sempre excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal de tal comarca. E aí nós vemos as hipóteses da Justiça Federal, da regra geral nas hipóteses de competência do Tribunal do Júri, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara do Tribunal do Júri da comarca tal. Suas hipóteses de excepcionalidade nos júris de competência da Justiça Federal e no endereçamento da Justiça Especial. Isso delineamos bem quando vimos nossa aula passada sobre alegações finais. Aqui segue o mesmo entendimento. Número do processo, se existir, pula 4 linhas e parágrafo de qualificação. Você já sabe, fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado formalmente constituído nos autos, e resignado com a respeitável decisão de... E aí onde você vai... O que é que você vai pôr aqui nesse campo? Uma
das hipóteses dos incisos que nós acabamos de ver agora no artigo 581 do CPP, em regra. Porque em regra, professor, eu já vou explicar. Interpor tempestivamente o competente recurso em sentido estrito, olha só, ou, se for o caso, as contrarrazões recursais. Por quê, professor? Porque, lembrando, em face do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, quando o recurso, no sentido estrito, ele foi interposto, a parte adversus, ela pode contrarrazoar esse recurso. Então é importante que você tenha cuidado essa observação que eu vou fazer agora. Pode ser que na tua peça processual cobrada no exame de ordem, o recurso ou a peça cobrada seja o recurso no sentido estrito, mas não nas razões recursais, e sim na sua contrarrazoabilidade. Ou seja, o recurso foi interposto. Compete a você, como advogado da parte, contrarrazoar o recurso, se insurgindo contra ele. E aí, a sua preocupação agora deve ser em ler o enunciado e saber o que estabelece no enunciado. Puxa vida, professor, como é que eu vou me lembrar agora de todas essas hipóteses que nós acabamos de comentar aqui agora, do artigo 581? Como é que eu vou me lembrar de tudo isso aqui? Gente, mais uma vez, só lembrando, o Vadimeco vai acompanhar você na prova, não precisa de desespero. O que é importante você fazer é marcar, é observar as hipóteses de cabimento da regra geral do artigo 581 do CPP. Todavia, compreenda agora que, na regra geral, o marco regulatório para a hipótese de razões recursais é o artigo 581 do CPP. Todavia, quando nós estivermos falando agora de contrarrazões, o marco regulatório não será o artigo 581, mas sim o artigo 588 do CPP. Tenha cuidado com essa informação, porque essa informação é, por demais, útil para você. Então, vamos observar agora, deixa eu apagar aqui os desenhos. Vamos observar agora o que estabelece o artigo 588 do CPP. Dentro de 2 dias, contados da interposição das razões recursais ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vistas ao recorrente, o recorrente, oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vistas ao recorrido para igual prazo. Observe que nessa última parte aqui agora, olha só, será aberta vistas ao recorrido por igual prazo. Para quê, pessoal? Para oferecer as suas contra-razões recursais. Tenha cuidado com isso. Essa informação é importante para que você entenda. Observe agora qual é o marco regulatório para as razões recursais, artigo 581 do CPP. E para as contrarrazões, artigo 588 do CPP, na regra geral, pessoal. Professor, por que você está falando regra geral direto? Atenção, tenha muita atenção a essa observação que eu vou trazer para você agora. Por quê? Porque essa observação vai fazer toda a diferença quando você estiver interpondo o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque, em se tratando de crimes de trânsito, o marco regulatório para a interposição do recurso em sentido estrito será o artigo 294, parágrafo único da Lei 9503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Assim, você já está compreendendo que o recurso em sentido estrito também cabe
nas hipóteses de decisões de crimes de trânsito previsto no CTB. Bem como caberá recurso em sentido estrito em face do constante do Decreto-Lei 201 de 67, que é a lei de responsabilidade dos prefeitos e vereadores. E o seu fundamento será o artigo 2º, inciso 3. Tudo bem, gente? Está compreendendo até aqui? Então, tenha cuidado com isso. Tenha muito cuidado com essas informações. Por quê? Porque nos seus pedidos, na hipótese do recurso em sentido estrito, você vai requerer a realização do juízo de retratação nos termos do artigo 589 do CPP e, na hipótese de mantida a decisão vergastada, a decisão guerreada, seja o presente recurso encaminhado à superior instância para o devido processo e julgamento. Professor, pare, por favor. Pare que agora eu me perdi completamente. Vou até beber água porque eu me engasguei. Já acabou o recurso? Não, gente. Não acabou ainda não. Então, por que eu já estou vendo aqui agora? Requerimento, comarca e data. Porque, pessoal, o recurso no sentido estrito, já que tem natureza de recurso no amplo, no estrito mais objetivo, mais curto, em lato sentido, ele é formado agora por duas peças processuais. A primeira é essa que nós estamos vendo, chamado petição de interposição, que é uma petição simples, exatamente como você está vendo aqui agora, uma única lauda. Aqui está maior porque aqui tem exemplos de vários endereçamentos. Mas observe, o endereçamento, o parágrafo da qualificação, o nome úris do recurso, se será razão recursal ou contra-razões, o marco regulatório e a hipótese de cabimento, se da regra geral do Código de Processo Penal ou se em legislações específicas. Nesse caso, o pedido será pela retratação. O que é que estabelece o artigo 589 do CPP? Com a resposta do recorrido ou sem ela, ou seja, depois das contrarrazões, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe pareçam necessários. Observe essa informação aqui agora. Na petição, na simples petição de interposição, você vai requerer o juízo de retratação sobre a decisão que você está recorrendo. Ou requer, após o recebimento das contrarrazões inclusas, sejam os autos encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde serão processados e dado provimento ao presente recurso em sentido estrito. Por isso, o pedido principal será, mais uma vez, requer a realização do juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do CPP, e na hipótese de mantida a decisão vergastada, seja o presente recurso encaminhado à superior instância, no caso de razões recursais. Porque no caso de contrarrazões, o pedido requer, após o recebimento das contrarrazões inclusas, sejam os autos encaminhados ao Egrégio TJ, a fim de que sejam processados as contrarrazões recursais e provido o presente recurso. Essa é a simples petição de interposição, termos em que pede-se deferimento, comarca a data a advogado OAB. Simples assim. Aí o que é que você vai fazer? Na outra folha agora, dando continuidade, porque na prova da OAB vai ser dando continuidade no mesmo caderno de peça processual, você vai escrever as suas, observe agora essa importante informação, você vai escrever as suas razões ou contrarrazões recursais.
E aí, de pronto, você já coloca como título, razões ou contrarrazões do recurso em sentido estrito. Ó, deixa eu apagar aqui o desenho. Recorrente fulano de tal, recorrido beltrano de tal, processo de número, egrégio Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, colenda Câmara, ínclitos desembargadores, endereçamento para as hipóteses de recurso nos juizados especiais, razões do recurso em sentido estrito, recorrente, recorrido, processo número se tiver, egrégia turma recursal, colenda turma, ínclitos, julgadores. Aí você vai desenvolver agora as razões do teu recurso, começando pelo tópico dos fatos, que aqui segue exatamente o que nós vimos na resposta à acusação e nas alegações finais. Nos fatos, você vai ser breve, você vai ser sucinto, você vai trazer o que a peça te apresentou, desculpa, o que a questão cobrada no exame de ordem te apresentou, somente que de forma mais objetiva, com o seguinte parágrafo: a respeitável decisão proferida merece ser reformada pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. Mais uma vez, abrindo preliminares, que é de suma importância, exatamente como nós conversamos, debatemos na resposta à acusação e nas alegações finais, aqui também cabem preliminares a respeito de causas de exclusão de ilicitude, causas de extinção de punibilidade, tempo de prescrição dos crimes, hipóteses de rejeição da peça vestibular lá atrás, que não foi rejeitada, bem como hipóteses de nulidade em sede preliminar de suma importância. Por quê, professor? Por que é importante essas preliminares? Porque, gente, para que eu possa alegá-las em sede de recursos nobres, no STJ ou no STF, eu já deverei deixar plantadas para efeito de pré-questionamento, sob pena de os meus recursos nem serem conhecidos. Tudo bem? Por isso é importante das preliminares. No mérito, vá direto ao ponto da decisão guerreada, logo no primeiro parágrafo. Porque trata-se de uma peça pesada para investir no mérito. Você vai ter que guerrear com muita força, com base nas informações trazidas para você pelo examinador do teu exame de ordem. Após falar do mérito, você deve logo em seguida falar do direito, mencionando os direitos pertinentes ao caso concreto. E, por fim, adentrando aos pedidos, deve-se fazer o pedido principal do provimento do recurso e da reforma da decisão e demais pedidos possíveis. Então, mais uma vez, professor, qual é o meu pedido principal? Provimento do recurso e reforma da decisão vergastada, bem como os demais pedidos subsidiários que o caso concreto exigir. Ou, em última forma, nas hipóteses de contrarrazões recursais. Imagine agora que aqui não é a interposição do recurso em suas razões recursais, mas sim em contrarrazões. Nesse caso, então, qual será teu pedido? O pedido principal é pelo não provimento do recurso e da manutenção da decisão. Por quê, professor? Eu não entendi. Eu não quero que meu recurso seja provido? Aqui, não. Cuidado. Deixa eu limpar aqui o texto para explicar para você que aqui são duas situações diferentes. Preste muito bem atenção na primeira situação, que eu vou marcá-la com um coraçãozinho, para que você entenda. Aqui é você que está impondo as suas razões de recurso. Você foi prejudicado na decisão e agora você quer a reforma dela. É por isso que o seu pedido será, neste caso,
pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão e demais pedidos pertinentes ao caso. Entendeu? Por quê? Porque você foi prejudicado na decisão. Por isso que você quer que o seu recurso seja provido e a decisão reformada. Agora, se nós estivermos falando de contrarrazões recursais, meu amigo, nesse caso, você não foi prejudicado com decisão. Ao contrário disso, a decisão, ela te foi benéfica, ela te foi favorável. A outra parte recorrente é que quer que a decisão seja reformada e você seja prejudicado. Por isso que o teu pedido principal será pelo não provimento do recurso e pela manutenção da decisão. Ok, gente? Estamos compreendendo até aqui? Professor, eu não compreendi, eu tenho mais algumas dúvidas, não tem problema nenhum. Você já sabe o que fazer. Basta você trazer suas dúvidas anotadas no papel para que possamos comentar sobre ela quando nós estivermos falando lá no nosso grupo de WhatsApp. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? O que acontece agora é o seguinte, nós concluímos a fase processual neste primeiro momento. Por quê? Porque nós continuaremos nas aulas posteriores ainda na fase processual. Porém, no momento posterior à sentença ou ao acórdão. Por quê, professor? Porque nós estaremos abordando agora os recursos num processo penal. Beleza, gente? Tranquilo? Olha só, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, vai lá, inscreva-se, acompanhe suas aulas, assista, reassista tantas quantas vezes se façam necessárias, faça suas observações e qualquer dúvida que tiver, conte com o seu professor, nós estamos juntos. Tudo bem? Fica com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.